agora outro exemplo, só que agora nós vamos falar de rendimento e pureza. Esse exemplo é sobre pureza, depois o próximo exemplo sobre rendimento. Na queima de 10 kg de carvão de 80% de pureza, então nós temos aqui um dado, a quantidade de moléculas de gás carbônico produzida será de... Então, eu quero saber a quantidade de moléculas de gás carbônico produzido. Então, X, vou botar aqui no gás carbônico, né? Então, vou botar aqui moléculas. Sempre coloco a unidade para não se perder. Quanto que reagiu? 10 quilos. Nós temos sempre a massa molar em gramas por mol. Então, eu já vou passar isso aqui para gramas. 10 quilos de carvão, que é o carbono, são 10.000 gramas. 10.000 gramas é 100%. Só que só vai reagir 80%, porque ele só tem 80% de pureza. O resto dos 20% são impurezas que estão ali, que não vão reagir com a queima. Então, nós vamos ver aqui quanto que vai valer 80%. Então, 80% vai ser 8.000 gramas. Então, aqui refere-se aos 80%. Então, os 80%, eu vou colocar aqui direto, os 8.000 gramas. Quantas moléculas vão ser formadas de CO2? Agora, eu tenho que fazer a proporção. Eu tenho que extrair da equação os valores para poder comparar. Então, vamos extraí-los. Se eu dei valor em massa, eu vou extrair daqui massa. Então, a massa do carbono é 12. Massa molar, então é 12 gramas. Do CO2, eu quero a resposta em moléculas. Eu não posso botar massa aqui para comparar. Eu vou ter que colocar as moléculas, o número de moléculas que tem aqui. Aqui tem 1 mol. 1 mol de qualquer substância, 1 mol de qualquer substância tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, se for molécula, átomo, se for átomos. Então, 1 mol de qualquer substância tem 6,02 vezes 10 na 23. Então, vamos colocar aqui. Aqui tem 1 mol, então aqui tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de CO2. Então, esses são os meus dados da equação para eu conseguir comparar com os dados do problema. Vocês viram que eu fiz antes a porcentagem de pureza, peguei só a quantidade que vai reagir e coloquei na nossa equação. Agora é só fazer a regrinha de 3. Então, montamos a regra de 3, calculamos, achamos 4.000 vezes 10 na 23 moléculas. Estudamos lá em mol como representar na forma da notação científica uma casa só na frente da vírgula quando nós temos potência de 10. Então, vamos arrumar esse 4.000, a vírgula vem para frente e vai ficar 4,0 vezes 10 na 26 moléculas. Então, reagindo só 80% do carvão, que vai dar uns 8.000 gramas, vamos ter uma quantidade aqui de CO2 formado, que vão ser 4,0 vezes 10 na 23 moléculas de CO2. Vamos agora fazer o outro exemplo, que é sobre rendimento. Vamos fazer uma questão agora que envolva rendimento. Falou rendimento, está falando de produto, de algo que vai ser produzido, está no final do processo, rendeu. Na indústria, na farmácia, durante o processo existem perdas naturais que vão ficando nos equipamentos. Então, o rendimento nem sempre é 100%. Colocou os reagentes para fazer o produto, durante o processo vai se perdendo, vai ficando nos equipamentos, né, em todo esse processo, e no final obtém-se o produto. A parte teórica, nós temos um rendimento de 100% teórico, mas nem sempre ele é 100%. Então, o que diz aqui? Queimando-se um saco de carvão de 3 quilos, com rendimento de 90%, quantos gramas de CO2 são formados? Houve uma perda de carvão
na churrasqueira, perdeu, um pouco do carvão foi pro outro lado, sei lá, aconteceu alguma coisa com o carvão na churrasqueira que não queimou todo ele. Só 90% queimou, ou sei lá, tinha carvão ruim, misturado, só 90%, então o rendimento não foi total. Então o que nós vamos ter que fazer? Ele quer saber a quantos gramas. Então 3 quilos já vão passar para grama, que são 3.000 gramas de carvão. Então 3.000 gramas de carvão, quantos gramas de CO2 vão ser formados? Bom, esses são os dados do problema. Agora eu vou colocar os dados da equação. Se a massa aqui são 3.000 gramas, eu vou extrair daqui massa também. Então a massa do carbono, 12 gramas. Estão vendo que as unidades têm que ser sempre iguais às que estão na mesma coluna. CO2, a massa dele, carbono é 12, mais o oxigênio é 16, tenho 2, 32, somando tudo eu vou ter 44. Transforma em massa molar. Na reação, 12 gramas geram 44. Se eu tenho 3.000 gramas, quanto eu vou formar de CO2? Faço a regra de 3, então vai ser x vezes 12 igual a 3.000 vezes 44. Fazendo aqui todo o cálculo, nós vamos ter um valor de 11.000 gramas. Mas está correto? Esse 11.000 gramas, vou colocar aqui do ladinho e com outra cor. Esses 11.000 gramas seriam se todos os 3.000 fossem queimados e realmente rendessem CO2. Seria daí os 11.000 gramas. Então, esse é um rendimento teórico, 100%. Mas a questão me diz que rendeu somente 90%. Então, agora nós vamos ter outra regrinha de 3. Vamos ter que fazer outro cálculo de regra de 3. E vai dar um resultado de 9.900 gramas, que corresponde a 90%